mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Gente, Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 17 e 19. Esse texto tem como epígrafe essa palavra, essa frase, na verdade, em negrito acima, dizendo o seguinte: os discípulos preparam a Páscoa. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comer a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade, ter com certo homem, dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Vamos ler todos juntos esse versículo 19? E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Pai, ministra essa palavra em nossas vidas. Sabemos que tua palavra é poderosa, ela é rica, ela é fiel, ela é maravilhosa. Que ela possa tocar os nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Os discípulos procuram Jesus. Esse texto nos ensina isso. E diz: onde queres que nós venhamos preparar a Páscoa? E bem sabemos que essa Páscoa aqui, nessa Páscoa, é instituída pelo próprio Cristo a primeira ceia da história, como exemplo, padrão, referencial das demais ceias que existiriam a partir desse dia, a partir desse momento, a partir desse ato. Se nós estamos aqui e temos o privilégio e a oportunidade de ceiarmos, é devido a esse encontro com Cristo, onde foi estabelecida e instituída a Santa Ceia do Senhor. Foi justamente em um período especial, um período de Páscoa, onde os discípulos procuram Jesus e diz: onde queres que te façamos os preparativos para comer a Páscoa? Não poderia ser qualquer lugar, não poderia ser um lugar simples, não poderia ser um lugar comum. E esse lugar é registrado na Bíblia como o cenáculo do templo, um pavimento próximo do templo. O cenáculo, o significado se chama sala de reuniões, onde também era feita as refeições. Nós tivemos o privilégio, a graça da parte de Deus, em 2018, irmos a esse lugar. Eu tive a honra, eu considero como uma honra, de pregar no cenáculo. Era uma caravana entre pastores e naquela ocasião nós tivemos a oportunidade de pregar no cenáculo. E naquele momento eu lembrei que o Pentecoste poderia acontecer em qualquer outro lugar, mas Deus escolheu o cenáculo para o derramamento do seu Espírito sobre o seu povo. E esse foi o mesmo lugar em que Jesus instituiu a ceia, no cenáculo. O versículo 19 vai dizer: fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Prepararam o cenáculo, o ambiente, o cenário, o lugar, o local e todos os materiais, os elementos e os alimentos espirituais. Todas as manhãs de domingo, do primeiro domingo do ano, as irmãs estão aqui. Irmã Maria José, irmã Gisélia, quem mais? Nilde, as diaconisas, né? Hoje vieram as 3. A evangelista Reginaldo estão aqui, preparando o ambiente, preparando o lugar, preparando a ceia, cortando os pães, colocando o vinho nos cálices, vivendo este preparo. Se preparando e se preparando para encontrar com o Senhor na ceia. Eu queria nessa manhã fazer com que, de alguma forma, de alguma maneira, o nosso coração se despertasse para essa mesma essência, sentimentos que havia nos discípulos. Movido por uma satisfação plena
de ter a honra de preparar a mesa para o Senhor, a honra de preparar o lugar para o Senhor, a honra de preparar um banquete, uma refeição para o Senhor. De modo que minha pergunta nessa manhã para a nossa reflexão é: como está o seu cenáculo? Como você tem preparado o seu cenáculo? Sua vida, para sermos mais direto e objetivo. Como tem sua vida? Será que você tem se preparado para participar da ceia, ou a ceia se tornou apenas uma rotina, um costume, uma tradição? A gente sempre sugere aos irmãos, não impõe, não temos esse poder e não teria cabimento algum fazer isso, mas a gente sempre sugere, expõe essa realidade, que os irmãos venham em jejum. Não me respondam, mas quantos aqui estão em jejum? E o jejum começa meia-noite, às 0 horas do dia de hoje, né? No dia de domingo você vem em consagração. Hoje pela manhã eu disse que estava celebrando casamento ontem, e hoje pela manhã, quando eu acordo e quando eu desço, quando eu vou à cozinha, tá lá vários docinhos. Eu, pedacinho de bolo, eu agora. Aí eu lembrei das lentilhas de Esaú. Eu disse: não, está amarrado e repreendido em nome do Senhor Jesus. Ou seja, veio logo a tentação de cara, gente, sabe? Eu disse: não, eu não posso me iludir, nem permitir ser ludibriado por esse prato de lentilhas, porque eu estou me preparando para esse momento, me preparando psicologicamente, mentalmente, emocionalmente, sentimentalmente, espiritualmente, me preparando, porque você não pode tratar essa ocasião como uma simples ocasião. Não se trata de um costume cultural, nem de um rito religioso, não se trata simplesmente de uma tradição da cristandade, mas de uma ordenança divina, fazer isto em memória de mim. A pergunta é: como está o seu cenáculo hoje? Jesus quer entrar no seu cenáculo. Será que ele está sujo, imundo, pútrido, fétido? Como é que se encontra o seu cenáculo? Será que você não arrumou a casa? Quando você recebe visita, qual a primeira coisa que você faz? Arruma a sua casa, não é, gente? Supre a geladeira, não é isso? Quando vem visita chegando, a gente arruma toda a casa, dá um brilho na casa, supre a despensa, a geladeira, o armário, e deixa tudo preparado para guardar a visita. Como é que se encontra o seu cenáculo? Como é que você tem se preparado para esse momento? Amém? E agora a mensagem é justamente essa: preparando o cenáculo. Preparando o nosso cenáculo. Como nós podemos fazer isso, pastor? Em 3 situações, em 3 relações. Uma relação consigo mesmo, uma relação com o próximo e com uma relação com Deus. Em primeiro lugar, relação consigo. Como nós podemos preparar o nosso cenáculo? Através da confissão pessoal. O que é que a Bíblia nos diz? O apóstolo Paulo nos instrui acerca da Santa Ceia. Examine-se o homem a quem? A si mesmo. Que bom que a Bíblia é tão clara, tão precisa. Examine o homem a si mesmo, ou seja, não sou eu que vou te examinar. Essa é uma responsabilidade sua, somente sua. O pastor Sidney aqui nunca, ao longo de 14 anos, proibiu alguém de ceiar. Nunca, nunca. Tem igrejas aí que proíbem a pessoa de ceiar. Eu creio que quando a pessoa se arrepende, o perdão de Deus é na hora, instantâneo. E ela está livre para cear. Ela só precisa consultar a sua consciência. Tem igreja que diz: você vai passar 3 meses sem cear, 6 meses sem cear. Eu não me interfiro nisso. Quando eu li o texto, quando a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo, eu disse: não é responsabilidade minha. Agora, explicando bem isso para os irmãos, eu acredito que o perdão é instantâneo a partir do momento que existe o verdadeiro, genuíno arrependimento. No entanto, contudo, todavia, é preciso deixar os irmãos cientes de um fato, que há pouco tempo eu mencionei, né? Ou seja, Deus, através do perdão, Ele nos absolve da condenação eterna,
mas não nos absolve da consequência terrena. Um exemplo bom é o ladrão da cruz. Ele se arrependeu e se arrependeu de verdade. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim. Para tudo. Abre aspas agora. A maior confissão que eu vejo na Bíblia de um homem para com Jesus veio da boca de um ladrão. Não veio da boca dos apóstolos, dos fariseus, dos saduceus, dos essênios, dos zelotes, dos herodianos, dos samaritanos, todas as ramificações de segmentos da religiosidade judaica. Não veio dos apóstolos, não veio dos religiosos, veio do ladrão na cruz. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele ladrão teve a percepção, a sensibilidade, o discernimento de reconhecer que aquele que estava pendurado no alto do madeiro, no Calvário, todo ensanguentado, com o seu corpo, todos praticamente esquartejados, corta em tudo que é lado, chicoteado, marcados, cicatrizados. Ele olha para aquele homem e consegue reconhecer que aquele homem é um rei. Há confissão maior do que essa? Eu não vejo na Bíblia. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconhece que aquele homem de dor, rejeitado, desamparado, abandonado, é um rei. E reconhece mais que ele tem um reino que não pertence a esse mundo. Portanto, não tem confissão maior do que essa. Quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Fecha aspa, e agora vamos voltar ao que interessa. Portanto, quando se fala da confissão pessoal, eu acredito que a partir do momento que você confessa, você tem se você confessa com arrependimento, você tem um perdão. O perdão de Deus é instantâneo. Lembra de Davi? Outro exemplo, Davi. Davi é confrontado por Natã. Você conhece a história? Davi reconhece o seu erro, se arrepende, imediatamente ele é o quê? Perdoado. Imediatamente. O profeta Natã disse: não se preocupe, ó rei, porque Deus poupará a sua vida e você permanecerá reinando sobre Israel. Porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, a espada jamais se apartará da tua casa. Vocês estão entendendo isso? O perdão de Deus nos absolve da condenação eterna, mas não das consequências terrenas. Lembro de uma vez que um jovem chegou e disse bem assim, cometeu um erro. Ele era músico nessa igreja, já não é mais. Eu disse: olha, meu irmão, você vai precisar de um tempo de disciplina. A Bíblia diz que Deus disciplina aqueles que amam. E se está sem disciplina, logo não é filho, é bastardo. A disciplina é para gerar discípulo. Existe a disciplina corretiva, para corrigir, formativa, para formar o caráter de Cristo, e a cirúrgica. A cirúrgica é amputar, irmãos. É forte, né? Mas existe a disciplina cirúrgica. Satanás era... O apóstolo Paulo era tão crente, tão cristão, que ele chegou a dizer bem assim, ó, tais indivíduos aí, entrega a Satanás. Ali era exclusão do corpo de Cristo. Excluir uma pessoa do corpo de Cristo. Então esses são os 3 tipos de disciplina. Aí eu disse para o jovem: ó, meu amigo, você precisa de uma disciplina formativa para que sirva de exemplo para os demais e também para corrigir o seu erro. Ele disse: mas pastor, a Bíblia não diz que deve perdoar 7 vezes 70? Aí eu disse: então pode acreditar que eu já lhe perdoei 70 vezes 700. Mas as consequências têm que ser assumidas. Ele ficou um pouco confuso, não quis entender. Mas a verdade é essa. Agora, quando eu digo que eu não posso interferir nessa questão da impedir ninguém de cear, porque é bíblico, irmão. Examine o homem a si mesmo. Eu não tenho essa autonomia de examinar ninguém. Examine o homem a si mesmo. Então, em primeiro lugar, como eu preparo o meu cenáculo? Através da confissão pessoal.
eu vou te dar uma sugestão, não vou poder falar isso todos os cultos de ceia. Mas antes de cear, examine a si mesmo. Peça perdão pelas suas falhas, pelas suas faltas, pelas ações, omissões, transgressões e iniquidade. Peça perdão a Deus, porque diante de Deus bem sabemos que ninguém é digno de comer deste pão e de beber deste vinho, a não ser através do sangue do Cordeiro que nos limpa e nos purifica. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para o quê? Nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Gente, nós não precisamos de autoflagelação. Uma interpretação terrível da Igreja Católica, onde os sacerdotes ficavam se autoflagelando, acreditando que dessa forma eles iam alcançar a redenção, não sabendo eles que estavam anulando um poder que há no sangue de Jesus. É através da confissão, é o que está escrito em 1 João capítulo 1, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu já disse aqui uma vez e torno a repetir: deixar de ceiar por causa de pecado é cometer um pecado maior ainda. É não acreditar na confissão, é não abrir o coração para o arrependimento, é não acreditar na restauração. Eu digo isso e posso exemplificar. Uma vez eu perguntei ao casal: por que vocês não foram, casal líder de ministério, por que vocês não foram para a ceia? Ah, pastor, nós tivemos um dia difícil anteriormente, um dia anterior foi muito difícil, conturbado, então a gente não pode ser hipócrita. Aí, se vocês não podem ser hipócritas, mas são orgulhosos. São orgulhosos ao ponto de não pedir perdão um para o outro, ao ponto de não pedir perdão para Deus. Vocês deixaram de cear pensando que estariam pecando, mas você comete pecado maior ainda quando você deixa o orgulho falar mais alto no seu coração. Os irmãos estão entendendo isso? Então, meu irmão, não permita que nenhum pecado, seja qual for a natureza, venha lhe impedir de cear. Pecou? Vai fazer o quê? Se autoflagelar? Vai fazer uma penitência? Não, meu irmão, dobra teu joelho, abra o teu coração. A realidade, vemos e convenhamos, que é mais fácil pegar um chicote e ficar se batendo, colocar grãos de feijão no chão e se ajoelhar. É mais fácil esmurrar o peito do que abrir o coração. Essa é a tristeza, sabe? As pessoas preferem se auto-violar, se auto-agredir, do que simplesmente abrir o seu coração. Porque esse processo de abrir o coração, meu irmão, requer muito de nós. É de uma nobreza tão grande reconhecer suas falhas, reconhecer os seus erros, deixar Deus dilacerar. Isso é evangelho, meu irmão. É fácil carregar a cruz no peito, difícil é ter peito para carregar a cruz. Tem que ter peito para carregar a cruz, tem que ter peito para viver a cruz de Cristo. Amém? Então, em primeiro lugar, confissão pessoal. Você tem a oportunidade de fazer hoje a sua confissão. Filhinho, se dissermos que não tendes pecado, estáis mentindo. E Deus não está em vós. Todos nós temos pecados. Todos nós temos nossas falhas, nossas faltas. Portanto, eis a importância de confessar. Então, como é que eu preparo o meu cenáculo? Confissão pessoal. Esse é o momento somente seu e de Deus. Ninguém interfere, ninguém se intromete, é seu e de Deus. E eu vou lhe dizer mais, através do poder da confissão, você pode ter a certeza que não haverá condenação, não haverá acusação e não haverá culpa. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Se o teu coração te condena, culpa maior é Deus. Quando você já experimentou confessar a Deus, dobrar os seus joelhos, chorar, se derramar na presença de Deus, gente, você sai como, a sensação é como se não existisse prisões, algemas, guilhões, como se não existisse grade, o fardo
é deixado para trás, porque o evangelho é esse, o jugo é suave, o fardo é leve. E se de repente o fardo está ficando pesado, é porque a gente não está vivendo o evangelho de Cristo, a gente está vivendo o evangelho segundo Allan Kardec, segundo Edir Macedo, segundo Valdemiro. A gente está vivendo esse tipo de evangelho, segundo o Papa São Francisco. A gente está vivendo esse evangelho, o evangelho dos homens, e não o evangelho de Cristo. Mas a partir do momento que a gente entende que o evangelho de Cristo é jugo suave, é fardo leve, não existe peso, porque conforme está escrito, os teus mandamentos não são penosos, Senhor. E aí você vive na dimensão da graça, e a sensação que você tem é que você não está guiando, você está sendo guiado, você não está movendo nada, você apenas está sendo movido. Então, confissão pessoal, esse é o seu compromisso com você mesmo. Não sei, irmão, eu diria mais, não ouse participar da ceia sem antes examinar a si mesmo e confessar suas falhas, seus erros, na certeza que nenhuma condenação, acusação e culpa há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Segundo, além da confissão pessoal, agora existe a comunhão com os irmãos. É impossível celebrarmos a ceia sem vivermos em comunhão com os nossos irmãos. É a comunhão com os irmãos que define o nosso nível de espiritualidade. Fazer o bem a quem nos faz bem, isso até os ímpios, gentios, os profanos, os pagãos e os ateus fazem. Eu quero ver você fazer o bem a quem te faz mal. Eu quero ver você dar 2 túnicas àquele que pede uma, andar 2 milhas àquele que te obriga a andar 1 milha. Então, o segundo aspecto da ceia do cenáculo agora é viver em comunhão. Você já analisou o contexto? O contexto que antecede a ceia? Os discípulos estão brigando, gente. Pensa uma raça ruim, aqueles discípulos. Só Jesus para aguentar. Só Jesus para aguentar. Mestre, quem é que vai estar à tua direita no teu reino quando te assentares no teu trono? Aí um começa feito menino. Sou eu. Parece Gabriel e Sarinha. A gente vai dar uma coisa a eles. É minha. Eram os discípulos brigando. Brigava, e Jesus diz bem assim: não me compete escolher quem vai sentar à minha direita, à minha esquerda, e vocês não estão prontos para tomar do cálice que eu estou preparado. Eles viviam disputando, havia disputa, haviam competições entre eles o tempo todo. Como é difícil, você que é líder ministerial, você sabe o que é isso. Como é difícil tanger esse rebanho abençoado que não é nosso, que Deus nos confia, né? Como é difícil. Porém, não existe a ceia se não for através da comunhão com os irmãos. De modo que a Bíblia diz: se você traz sua oferta, e não importa o tamanho da sua oferta, mas se você tem intriga com o seu irmão, se reconcilie primeiro com ele, depois traga a sua oferta. Caso contrário, a sua oferta não tem valor nenhum perante Deus. É sacrifício de tolo. É obras de tolo. É trapo de imundícia. Portanto, celebrar a ceia é preparar o cenáculo, confissão pessoal e comunhão com os nossos irmãos. É necessário, irmãos, vivermos em comunhão. E esse aqui é o ambiente onde a gente exercita o verdadeiro cristianismo, que exige de nós a manifestação do fruto. E o fruto é paz, amor, alegria, bondade, fidelidade, longanimidade, mansidão
e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É aqui, nesse ambiente. Esse ambiente. É convivendo com o diferente. É convivendo com os conflitos que surgem, que acontecem, que exige de nós o verdadeiro discernimento para sabermos quem é quem naquela hora. Lembra de Jesus e Pedro? Para trás de mim, Satanás. Não vai chamar ninguém de Satanás, pelo amor de Deus. Tem coisa que Jesus fez e só Ele pode fazer. É como olhar para a oferta. Só Ele pode fazer isso. Mas eu acho que interessante ali é que Jesus imediatamente abraçou Pedro. Imediatamente acolheu Pedro. E sabe o que é que eu aprendo com isso? Eu aprendo muito. Eu aprendo que a gente deve expulsar Satanás e abraçar o irmão. E não o contrário. Expulsar o irmão e abraçar Satanás. E a gente expulsa o irmão, na maioria das vezes, e abraça Satanás com mágoa, com rancor, com ressentimento. Que cristianismo é esse vosso? Não é o verdadeiro cristianismo. Então eu preciso ter comunhão com você, porque se eu digo que tenho comunhão com Deus que eu não vejo, e ao mesmo tempo eu nego essa comunhão contigo que eu vejo, que eu convivo, a Bíblia me chama de mentiroso. Mentiroso. Que é justamente o nível de comunhão que eu tenho com meu irmão que revela o nível de espiritualidade que eu tenho com Deus. É fácil? Ah, irmãos, ninguém está dizendo que é fácil aqui. Ninguém está dizendo que é fácil, é difícil. E eu lhe digo mais, se não fosse a cruz de Cristo, nós não viveríamos esse evangelho. É por causa da cruz, é por causa do preço que foi pago no Calvário. Então nós pagamos o preço de vivermos em comunhão. Moral da história, não há como haver comunhão. De modo que a Bíblia diz, na celebração de ceia, o apóstolo Paulo orienta, esperai uns pelos outros. Esperai uns pelos outros. Ou seja, trata da consideração, do afeto, do respeito que eu devo ter para com os outros. Esperai uns pelos outros. Não temos como cear, participar da mesa do Senhor, sem esperarmos uns pelos outros. Sabe de uma coisa, irmãos? Queria resumir essa parte de comunhão com os irmãos só dizendo uma coisa: eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu. E eu sei que eu não chegarei aos céus com mágoa, com ressentimento no meu coração por causa de irmãos. É para o céu que eu quero ir, é para o céu que eu vou. E como eu já disse várias vezes, já expliquei o contexto, o céu é maior. Se a nossa visão estiver no céu, essas coisas terrenas não nos afetam mais. Não nos afeta mais. Se a nossa visão estiver no céu, essas coisas terrenas não nos afetam mais. Amém? Vamos preparar o nosso cenáculo, confissão pessoal e comunhão com os irmãos. Nós estávamos reunidos esse final de semana. Achei interessante quando eu trouxe a explicação de Lucas 15. O pastor que vai à procura da ovelha perdida e o pai que aguarda o filho fujão voltar para casa. E como homens de Deus, nós devemos saber quando devemos ser pastor e quando devemos ser pai. Eu procuro sabedoria nesse texto e vocês vão me entender. Quando uma ovelha se perde do nosso rebanho, como pastor nós devemos ir atrás. Mas quando um filho foge de casa, como pai, nós devemos aguardá-lo, voltá-lo, pela sua própria consciência. Deixa eu te explicar melhor. O pai era rico, não era? Da parábola. Não era rico, muito rico. O pai tinha condições plenas e suficientes de contratar uma escolta, de contratar agentes, detetives,
de contratar um exército para ir capturar o seu filho onde seu filho estivesse, mas o pai tinha a sabedoria de entender: se ele não voltar pela consciência, ele não vai permanecer. Qualquer motivo será suficiente para ele fugir de novo. E aí, como um pastor, todos os dias, diante de circunstâncias como essa, eu me pergunto: devo ser o pastor que vai atrás da ovelha perdida? Ou devo ser o pai que aguarda o filho que fugiu voltar para a sua casa? Eu digo isso porque no mesmo nível de comunhão com os irmãos, você tem que ter essa sabedoria, principalmente quem é líder do ministério, e respeitar o tempo da pessoa, respeitar o tempo da pessoa, respeitar o tempo da pessoa, e não intervir no processo que Deus está fazendo na vida dela. Um dia, quando a consciência bater, e se houver um pouco de Deus no seu coração ainda, ela reconhecerá que a casa do Pai é o melhor lugar para estar. Essa semana um jovem me procurou, veio aqui no gabinete e disse: pensei, pastor, eu quero subir para a glória. Ele estava afastado um tempo. E eu quero subir fazendo parte desse rebanho. Eu não consigo, as palavras dele, né? Eu não consigo viver sem evangelizadores, sem o Senhor. Aí eu disse: então me dá um abraço que você é filho. E nós nos abraçamos. Mariana está rindo, porque sabe quem é, né? Quem estava aqui viu a situação. Mas que Deus nos dê essa sabedoria para sabermos quando devemos ser pai e pastor. O pastor vai atrás da ovelha que se perde, mas não, o pai não pode ir atrás do filho fujão. Último lugar. Vamos lá, irmãos. Confissão pessoal, comunhão com os irmãos. E terceiro, e agora, como é que nós preparamos o cenáculo? Celebração a Deus. Fazer isto em memória de mim, em memória da minha morte. Mas nós não estamos aqui por lamentação. Nós estamos aqui em celebração, celebrando a morte que nos trouxe vida, celebrando o sacrifício que nos trouxe a justificação e a redenção. Nós não estamos aqui lamentando. O propósito do Evangelho não é você sentir pena, comiseração de Cristo Jesus. Nunca foi. Ao contrário, é você se alegrar no sacrifício que foi feito no Calvário. Reconhecer que você não é digno, que não há em você mérito algum, mas pela graça, graça infalível, graça maravilhosa, bendita graça que nos alcançou e que nos deu acesso à sua presença. Portanto, nós não estamos aqui lamentando a morte de Jesus. Não sei se vocês entendem. Ah, bichinho, sofreu tanto. Não estamos lamentando a morte de Jesus, ao contrário, nós estamos celebrando a morte de Jesus, porque foi através da morte de Jesus que nós tivemos redenção e justificação diante de Deus. Portanto, a ceia não é para ser celebrado como um culto fúnebre. Não é nessa percepção, nessa conotação de um culto fúnebre, não. Ao contrário, devemos nos examinar, sim, devemos refletir sobre a nossa vida, sim, mas ao mesmo tempo devemos celebrar a morte de Cristo e saber que Ele não ficou pendurado no madeiro, que Ele não ficou detido no sepulcro, que Ele ressurgiu ao terceiro dia e nos concedeu milhares de motivos e razões para celebrarmos a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, até que Ele venha. Fazer isto em memória de mim e anunciai a sua morte até que Ele venha. Até que Ele venha. Então, até a volta de Cristo, nós estaremos preparando este cenáculo, arrumando este cenáculo, através da confissão pessoal, através da comunhão com os irmãos e através da celebração a Deus. Eu não estou aqui celebrando a morte, eu estou aqui celebrando a vida eterna daquele que venceu a morte, que esmagou a cabeça da serpente, que ressurgiu ao terceiro dia e se encontra à destra do Deus Pai e possui em suas mãos a chave de Davi, o poder para fechar e abrir. Quando Ele fecha, não há quem possa abrir.
abre, e quando Ele abre, não há quem possa fechar. O poder, o domínio, o governo está em suas mãos. Está em suas mãos. É isso que eu celebro. Quando aquele cordeiro era morto, o ato do sacrifício realmente gerava tristeza. Mas a partir do momento que o fogo de Deus descia dos céus e consumia aquele cordeiro como oferta agradável, aquilo gerava alegria no povo, satisfação, e o povo celebrava. Não era simplesmente celebrando a morte de inocente, mas celebrando a redenção e a justificação que aconteceu através do derramamento do sangue. No propiciatório da Arca da Aliança, que moveu o coração de Deus a ser propício para mim e para você. Como está o seu cenáculo, meu irmão? Será que existe confissão no seu cenáculo? Será que existe comunhão no seu cenáculo? Será que existe celebração no seu cenáculo? Ou você perdeu na caminhada as verdadeiras motivações de celebrar a ceia? Eu espero ser instrumento de Deus nessa manhã para dizer, para te convidar, vamos preparar o nosso cenáculo, porque Jesus deseja ardentemente cear mais uma vez conosco. E Ele está aqui. Onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu faço questão de comparecer a essa reunião. E essa ceia não é do pastor Sidney, não é da pastora Vanessa, não é da Igreja Batista Evangelizadora. Essa ceia é do Senhor, e por isso que é santa. Por isso que é santa. Porque não pertence a nenhuma personalidade, não pertence a nenhuma instituição. Pertence ao Senhor. Ao Senhor. E é hora de preparar o cenáculo. Eu espero que você não trate a ceia como uma rotina, como uma mera tradição, como um costume. Eu espero que não. Mas eu espero que haja ainda o gozo, a alegria, a satisfação de viver mais uma ceia, ou melhor, permita-me corrigir, retificar aqui, menos uma ceia. Nós não sabemos o dia e a hora, mas temos absoluta certeza que Deus sabe o grande dia das bodas do Cordeiro. Então essa ceia não é mais uma celebrada na terra, é menos uma. Na contabilidade divina, não é mais um dia, é menos um dia. E se você sabe qual é o destino que lhe aguarda, você sabe qual é o seu terminal, qual é a parada final dessa peregrinação sobre a terra, então você sabe que nós não estamos vivendo mais uma ceia, mas menos uma ceia, porque aquele que vem virá e não tardará, breve virá, breve virá, breve virá. Então vamos celebrar essa ceia como se fosse menos uma ceia, não mais uma ceia. Dá a entender que é mais uma, é somente mais uma. Não é mais uma, meu irmão. É menos uma oportunidade que Deus nos concede de vivermos o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Confissão, comunhão e celebração. Amém? Amém? Olhe para o seu irmão e pergunte a ele: como está o seu cenáculo? Está pronto? Está pronto? Está pronto? Está preparado? Podemos chamar Jesus para participar? Está tudo pronto? Está tudo preparado? Então,
Vamos chamar Jesus para participar. Pai querido, nós abençoamos o pão que representa o teu corpo, o vinho que representa o teu sangue. Nós te rendemos graça por esta mesa. Nós te rendemos graça por esses alimentos e elementos espirituais. E nós oramos nessa hora, consagrando tudo e todos, pedindo a direção do teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, para que o Senhor nos leve e nos eleve além das nossas limitações. Queremos adentrar no santo lugar, no recôndito da intimidade plena, real, profunda e verdadeira, sendo movido não meramente por sensações e emoções, mas pela convicção que Deus está neste lugar. E reverenciamos o seu nome e declaramos que santo, santo, santo és. Assim como os querubins declararam a tua santidade, nós anunciamos que o Senhor é santo, que o Senhor é santo, que o Senhor é santo. E nós somos homens de lábios impuros, que habitamos no meio de um povo de impuros lábios. Porém cremos, assim como o Senhor purificou os lábios do profeta através das brasas vivas vinda direta do teu trono, que essas mesmas brasas venham purificar o nosso coração, venham purificar o nosso ser, venha tomar a nossa vida por inteiro e por completo, para que todos reconheçam que somos teus, Deus, somos rebanho do teu pastoreio. O Senhor nos criou, o Senhor nos formou, o Senhor nos fez para a glória do seu santo nome. E somos rebanho do teu pastoreio. Aleluia. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.